início, depois do final da aula, eu retomo esse assunto da avaliação com vocês que eu estruturei ali, tá? Para quem está entrando agora. Então, pessoal, nós vamos para o assunto da nossa aula de hoje, que é uma sequência do capítulo 5 do livro, que é Redes de Cooperação, capítulo 5 da última aula, né, que nós tivemos. Que eu coloquei o capítulo do livro para vocês ali, e aí hoje eu coloquei os slides e agora eu estava terminando de processar aqui o vídeo para eu pôr para vocês, para quem ainda não leu o capítulo do livro, ou quem já leu, pode assistir e vai ser um reforço. Quem não leu, pode assistir e aí vai ter a aula em si, né? Com os slides que são um resumo dos pontos mais importantes que são abordados no capítulo do livro. Correto, pessoal? E também, até mesmo para vocês usarem depois na hora de responder os exercícios, vai ser baseado nos slides, que é bem mais resumido, até mais fácil de procurar. Certo? Então, a nossa aula de hoje, que vai tratar sobre as principais configurações de redes de cooperação empresarial e dos ganhos competitivos dessas redes, né? Quais são esses ganhos, afinal? O que a empresa ganha de verdade? E aí vamos ver quais são esses ganhos e exemplos de casos reais que aconteceram desses ganhos de fato, né? Vamos ver, é bem legal até a gente ver isso. Então, as principais configurações de redes. Nós vimos ali no capítulo anterior, que trata sobre as redes de cooperação, que redes é um tema muito amplo, ele vai desde o conceito literal da palavra, que é a rede que era utilizada para caçar pássaros, depois ela evoluiu para redes de pesca. Deixa eu ver aqui, pessoal, que está chamando aqui no WhatsApp, vamos ver se é alguma coisa da aula. Não, tá, não é da aula. Vou fechar aqui, inclusive. Se chamarem, vocês chamem no celular, se quiserem falar alguma coisa. Eu abro o microfone e falem, tá? Não fiquem mandando, não me mandem, tentem não mandar aqui pelo chat que eu não tô enxergando, tá? Eu não enxergo daí. Então, nós vimos ali, pessoal, na aula anterior, essa ideia ampla do termo redes. E aí, a partir do século XX, começam a ser desenvolvidos estudos que tentam trazer a palavra redes para uma compreensão de relações sociais. Ou seja, uma perspectiva sociológica do que é uma rede, do que compõe, ou como se compõe uma rede. E através do Mitchell, através de outros autores também, como, por exemplo, o Granovetter, que trabalha com análise de redes sociais e tenta compreender como se estabelecem esses laços, essas relações entre pessoas. E aí, esse tema ele foi evoluindo, tentando entender as relações ou as redes que se estabelecem entre as empresas. Aí, do nível interpessoal, ele foi para o interorganizacional. Então, esse é o objetivo final da nossa disciplina, né? Entender como essas relações elas podem se estabelecer e como elas se estabelecem e qual o impacto disso para as organizações. Preferencialmente impactos positivos, né? Normalmente as redes elas vão trazer essa perspectiva de coisas positivas, de ganhos. Então, conforme o que foi visto na aula anterior, torna-se praticamente impossível detalhar todas as configurações de redes possíveis. Porque o autor ele traz essa ideia, né? De que cada rede, cada relação é única. É ou não é? Vocês não têm relações com os amigos de vocês? E vejam as relações que vocês têm com os colegas de faculdade, com os amigos de infância, a relação com os irmãos que vocês têm, com os familiares. Então, vocês vão perceber, se vocês pararem para analisar, que cada relação é única, cada conversa que vocês têm com cada pessoa é um tipo de conversa diferente, são relações de confiança, de amizade, de sentimento, são trocas específicas de uma pessoa para outra. Nenhuma é igual. Então, nós temos essa questão, ela se representa da mesma forma da rede, da relação interpessoal, com a relação entre empresas. E por isso fica muito difícil, praticamente impossível, né, impraticável, tentar catalogar todas elas. Mas o que a gente pode é tentar entender como elas funcionam e criar tipologias, criar tipos, agrupamentos de tipos de redes. Foi o que os autores fizeram, tá? Dessa forma, eles trazem os mais comuns tipos de rede de cooperação que existem entre as empresas, que são as redes de fornecimento, os consórcios de empresas e as redes associativas. Então, nós vamos ver agora como é que funcionam cada uma delas. As redes de fornecimento, então, o modelo de redes de fornecimento, ele se sustenta no relacionamento colaborativo
entre a empresa central e as suas parceiras, entre a empresa principal e os seus fornecedores. Por isso, ela é uma rede de fornecimento, tá? Seja ela, pode ser uma relação inversa, né? Inversamente proporcional, digamos assim. Porque ela pode ser uma empresa que compra de diversos fornecedores, bem como ela pode ser uma empresa central que distribui, que produz bens e distribui para os seus parceiros. Então, ela pode ser nos dois sentidos, tá? De fornecimento. Elas estabelecem-se entre elas uma relação de autonomia e interdependência, com os agentes negociando seus possíveis benefícios, na tentativa de ampliar os ganhos conjuntos que a rede pode proporcionar. Os benefícios obtidos, então, né, ao se adotar um modelo de redes de fornecimento entre a empresa líder e as empresas parceiras. Que é uma relação ganha-ganha, né, pessoal? Que a gente já viu também na nossa disciplina. Não sei se foi nessa ou se foi em competitividade, mas existe uma relação que é ganha-ganha, onde todos ganham, seja a empresa líder e as empresas parceiras também, tá? Então, um dos benefícios é concentrar investimentos e esforços no que a companhia faz de melhor, aumentando o retorno sobre os recursos internos. Desenvolver competências e erguer barreiras contra os concorrentes. Permite à empresa líder se beneficiar dos investimentos feitos pelos seus parceiros fornecedores, incorporando inovações e capacidades que seriam financeiramente inviáveis, né, que ela fizesse sozinha. Então, ela consegue, trabalhando com empresas parceiras, absorver também os investimentos e as tecnologias desenvolvidas. As redes de fornecimento diminuem riscos, encurtam o ciclo produtivo, reduzem os investimentos e ampliam a flexibilidade e adaptabilidade da empresa às exigências dos clientes. Porque quando eu trabalho de maneira colaborativa com empresas parceiras, eu consigo atender mais pessoas, consigo atender além de uma demanda muito maior, eu consigo ter, por exemplo, produtos melhor desenvolvidos, específicos às necessidades e às demandas da clientela, do meu público-alvo, que talvez eu não conseguiria se estivesse sozinho no mercado. Certo, pessoal? Também um ponto bastante importante dos benefícios da rede de fornecimento é desenvolver competências para erguer barreiras, né, contra os concorrentes, dificultar a vida dos concorrentes que muitas vezes vão estar sozinhos no mercado. Então, se eu tiver custos menores, se eu tiver produtos com preço de venda mais acessível, ou não tão acessível, mas que ele pode compensar, o preço pode ser não tão acessível, mas o produto pode ter um diferente que contém. Então, tem diversos aspectos que são muito importantes de serem percebidos no momento de eu trabalhar com empresas parceiras, que eu posso ganhar muito mais do que se estivesse sozinho, tá? Ficou claro essa parte das relações? Então, os autores, eles trazem essa representação gráfica, né, das relações na configuração da rede de fornecimento, onde eu tenho aqui, vejam bem como funciona, uma empresa central, tá? Que é o que ele traz ali, o autor, né? A rede central com as empresas parceiras. E aí é o que eu tenho aqui, o fornecedor 1, fornecedor 2 ou fornecedor 3. E esse fornecedor, ele tem uma. E vejam que como eu havia comentado com vocês, né? Ela pode ser inversa a relação. Então vamos ver da empresa central para os parceiros. A empresa central distribui tecnologia, produtos, dilui o investimento, né, para o fornecedor 1, 2 e 3, que consequentemente então distribui esses produtos ou serviços. Ou pode ser um conhecimento, pode ser uma informação, pode ser um software, pode ser qualquer coisa, tá? Distribui para demais parceiros, então eles acabam propagando, né, esse bem ou esse serviço, essa informação. E aqui, quando eles chegam na primeira linha, ele já chega com menos custos, com a pesquisa de valores de pesquisa, desenvolvimento, investimentos, né, muito diluídos, e aqui na segunda linha, muito mais. Já ele também pode ser inverso, né? Ele pode partir aqui, por exemplo, da segunda linha, que alimenta os parceiros, 1, 2 e 3, que por sua vez alimentam a empresa central. Então, essa relação ela pode ser, né, dos dois lados, digamos assim, dos dois lados, tá? E das duas formas, ela vai se constituir como uma rede de fornecimento e ela vai ter os mesmos benefícios para todos que compõem essa rede. Características da rede de fornecimento.
Então, pessoal, nós temos duas características, tá, para a rede de fornecimento, né, que ao formar uma estrutura produtiva integrada, coordenada e ao mesmo tempo flexível e adaptada às mudanças ambientais, a rede de fornecimento se constitui numa rede de cooperação. Nós estamos tratando aqui dos tipos de rede de cooperação, né, então, a rede de fornecimento é uma forma das empresas trabalharem em formato de rede de cooperação. Outra característica essencial dessa rede é a sua organização estratégica, que, mesmo concentrada nas mãos de alguns poucos decisores, conduz o grupo de empresas rumo ao desenvolvimento das competências necessárias ao enfrentamento competitivo. Vou fechar a janela aqui que tem um carro-som aqui. Tem um carro-som passando aqui na rua. Então, conduz o grupo de empresas rumo ao desenvolvimento das competências necessárias ao enfrentamento competitivo. Então, as empresas, ao participarem desse tipo de rede de fornecimento, elas se fortalecem, tá? Não só no sentido desses aspectos que eu acabei de comentar com vocês, como custos, como preço do produto final, como diluição do valor dos investimentos ao longo da cadeia. Não só nesse sentido, mas ela se fortalece como um grupo empresarial que possui capacidade, pode aumentar a sua capacidade, por exemplo, de poder de barganha com os clientes, de poder de barganha com os fornecedores, aumentar a sua capacidade de concorrência com demais empresas que também participam desse mesmo mercado, certo? Aí tem um resumo bem basicão, assim, mas que contempla bem a ideia do que é redes de fornecimento, tá? Com as características ali, onde ela tem foco nas competências essenciais da empresa líder, ficando as atividades paralelas e complementares a cargo da rede de fornecedores. Então, o foco, mesmo que a relação ela seja de um lado para o outro, independente da direção que ela toma, o foco sempre vai ser nas competências da empresa líder, certo, pessoal? E os benefícios também, elas constituem uma estrutura produtiva, integrada e flexível, possuem uma organização líder focada na competitividade, buscam a aprendizagem e a geração de inovações coletivamente. Tem desafios a superar, nada é perfeito, né, no mundo, e a mesma questão é as redes de fornecimento, todos os tipos de rede possuem benefícios, mas também possuem desafios ainda a serem superados. Então, os desafios a superar das redes de fornecimento é evitar o controle de apenas uma empresa, fortalecer os elementos de confiança e transparência entre os membros, equilibrar o poder decisório entre fornecedores e a empresa líder. Porque ela é uma relação, muitas vezes, unilateral. Ela vai depender muito essa relação de fornecimento, ela depende muito das competências essenciais da empresa líder. Então, apesar de ela ser uma relação formal, porque ela é estabelecida através de contratos, então ela ainda não tem um equilíbrio, né? Ela não é muito democrática. Então, ela não é descentralizada, ao contrário, as decisões elas são extremamente centralizadas, como nós vimos na aula anterior, né? Tem um quadro ali que fala, né, sobre decisões centralizadas ou descentralizadas, formais ou informais, tá? Eu acabei de gravar o vídeo para vocês, está bem explicadinho como é que funciona isso, tá? Depois, consórcio de empresas. Consórcio de empresas é outra tipologia estabelecida pelo Balestrin e pelo Verschory, em que eles trazem que o consórcio de empresas é um grupo constituído para assumir um empreendimento acima dos recursos de qualquer um dos seus membros. Por exemplo, normalmente a gente vê consórcio de imóveis, consórcio, por exemplo, é um exemplo, né, de consórcios de crédito, tá? Consórcio para adquirir carro, moto, casa, é um tipo, né, de consórcio. Então, essas empresas que oferecem os consórcios, elas sozinhas elas não teriam capacidade de oferecer. Então, elas reúnem um grupo de empresas que juntas conseguem oferecer um consórcio específico para essas empresas, tá? A mesma, eu ia dizer que das cooperativas de crédito, mas não funciona no mesmo sentido, tá? Então, o consórcio, ele é isso, ele é um agrupamento de empresas que oferecem, que se reúnem para assumir um empreendimento acima dos recursos que elas possuem. Existem diversos tipos de consórcios, pois sua formação depende do objetivo que as empresas associadas pretendem alcançar.
E aí, ali, pessoal, eu trago, bem como eu havia comentado na outra rede, né, de fornecimento, nem tudo são flores. Então, tem alguns pontos críticos em relação às redes de consórcio, que são adotar um processo de tomada de decisão mais participativo e menos assimétrico, facilitando o relacionamento entre as partes. Preconizar uma visão mais equilibrada da propriedade e da riqueza gerada, fortalecendo os relacionamentos de longo prazo. Dependendo do tipo de consórcio estabelecido, eles são por projeto. Por exemplo, um consórcio, esse exemplo que eu dei para vocês, um consórcio de um consórcio de, não é de renda, me esqueci o nome agora. É um consórcio de crédito, consórcio de geração de crédito, tá? Ele é por projetos específicos. Os consórcios, eles são por projetos específicos. Por exemplo, para um grupo para um conjunto de imóveis, é fornecido, é elaborado um tipo de consórcio. Depois, para outro grupo de imóveis, é por projeto que funciona normalmente, né? Então, as empresas, elas se reúnem para promover específicos. E isso pode ser, muitas vezes, mais diluído, mais assimétrico. E é isso que está propondo aqui, né? Que é um ponto crítico que precisa ser melhorado. Depois, ali, preconizar uma divisão mais equilibrada da propriedade da riqueza gerada e evitar desequilíbrio na distribuição dos ganhos em favor dos proprietários das maiores cotas, pois se isso ocorrer, os proprietários com cotas menores poderão ficar desmotivados na busca dos ganhos coletivos. Então, o objetivo de uma rede em si é que todos ganhem. E no consórcio, os cotistas de maior valor vão ganhar, óbvio, né? Ele vai ser equivalente ao número de cotas. Entretanto, isso é algo que precisa também ser avaliado em função de que pode desmotivar os outros participantes. E então, também, esse critério, ele possibilita a falta de confiança e de transparência dentro do grupo. São elementos fundamentais, né, para estabelecer uma rede que funcione de fato. Então, aqui tem a representação gráfica, né, das relações na configuração da rede de consórcios de empresas, onde nós temos aqui um consórcio e também temos um objetivo, aí temos projetos, no caso, como eu comentei com vocês, né, um agrupamento de empresas, da empresa A, B, C e D, que se relacionam entre si. Depois temos outro exemplo de outras empresas que também se relacionam entre si, mas que podem ter objetivos isolados, como, por exemplo, aqui o objetivo A, ele é do consórcio 1, mas o objetivo C é do consórcio 1 e 2. Também pode ser compartilhado. Nada impede que os consórcios também se reúnam em prol de um objetivo ou de um projeto específico, certo? Bem como o consórcio 2 também pode ter os seus próprios objetivos em paralelo. Nada impede que as empresas, que os consórcios, que as redes de consórcio tenham seus próprios projetos de desenvolvimento e também objetivos em comum, projetos em comum, tá? As redes de consórcio, elas possuem atributos determinantes para o êxito, né? Para o seu êxito, para o seu sucesso. Então, a presença de equipes que mediante a divisão interna dos trabalhos, facilitam o controle e o monitoramento do desempenho, fortalecendo os laços do relacionamento social. Então, é uma questão bastante importante. E também, como exemplo, eu trago aqui para vocês, que é um exemplo do livro, que são de empresas italianas que criaram diversos tipos de consórcios, como os consórcios de exportação, os consórcios de garantia de crédito, que eu comentei com vocês, por exemplo, para adquirir carro, imóvel, enfim, essas coisas. Até hoje em dia tem crediário. Tem consórcio para pagar faculdade, tem consórcio para fazer faculdade, tem consórcio para comprar até computador, coisas assim, itens que são um pouco mais, não são tão, são bem comuns mesmo, né? E as pessoas estão garantindo crédito para através desses consórcios dessa forma. Os consórcios de garantia de procedência também, como, por exemplo, o caso, nós temos diversos exemplos, tá? Mas, por exemplo, nós temos ali na Itália, especificamente, para garantir a procedência dos vinhos da Itália. Que aí eles têm um selo dos vinhos que são produzidos lá, das uvas que são plantadas, dos vinhos que são produzidos lá. Então, para garantir o seu selo de procedência, eles elaboraram um consórcio entre empresas para padronizarem os processos e então estabelecer esse selo, né, de garantia de procedência. Isso a gente pode verificar aqui também no Brasil.
ali em Pelotas, onde as empresas elas se reuniram em associação, né, através da Associação de Produtores de Doces de Pelotas, e eles estabeleceram, né, a garantia de procedência de alguns doces, os mais tradicionais. E aí eles fizeram esse mesmo processo de consórcio, de reunião entre empresas para garantir, né, a garantir que eles conseguissem o selo de procedência ali dos doces. Também ali nós temos, hoje em dia, um assunto que é muito importante, que é a redução do impacto humano no clima global, né, que é relacionado ao aquecimento global, deixa eu ver aqui o que tem aqui, pessoal, que vocês estão... Que é bem específico de construção, é um consórcio de construção de usinas solares no deserto do Saara. Então, eles trazem essa ideia, né, de como as empresas elas conseguem e podem se reunir em prol de objetivos específicos que possam desenvolver juntas. E uma, então, acaba colaborando com a outra numa relação ganha-ganha. Também eu trouxe aqui um resumão mesmo, né, um resumão sobre o que são os consórcios de empresas, com as suas características, que são específicas, né, que é a união de empresas visando a obtenção de ganhos de escala, manutenção da individualidade e da autonomia decisória da própria empresa. Então, no momento em que as empresas elas assumem um posicionamento dentro de uma rede, seja ela uma rede de fornecimento, uma rede de consórcio ou uma rede associativa, como nós veremos nos próximos slides, ela ainda assim ela não perde a característica de privada que ela tem, de individualidade, das suas decisões internas. Ela não vai perder isso, ao contrário, ela vai se fortalecer com isso, em função de que ela vai obter ganhos muito maiores se ela trabalhar em grupo, tá? É sempre esse o objetivo. Qual é o ganho que a empresa vai ter? Qual é o benefício que a empresa vai ter ao trabalhar de maneira conjunta e cooperativa do que se ela trabalhasse sozinha? Em todas as formas de cooperação. E também formalizados por um contrato específico, tá? Essa é uma relação formal de consórcios. Ela é uma relação formal, mas também possui características informais na troca de relação entre as empresas, tá? Mas isso é muito mais relacionado ao comportamento em si do que propriamente a uma relação formal. Porque não existe existe um contrato, mas não existe um estatuto ou normas regulamentadoras de comportamento, por exemplo, de posicionamento das empresas dentro dessa rede. Utilizados com um fim pré-determinado, tempo e duração definido. Então, vejam ali, pessoal, que eu havia comentado com vocês, né? Elas são estabelecidas, essas relações de consórcio, com um tempo, com um fim, né, pré-determinado e um tempo de duração definido. Também ali os benefícios são interesses comuns direcionados a superar obstáculos e oportunizar novos negócios aos membros. Ela possui uma coordenação democrática bem diferente do que nós vimos anterior, que a rede de fornecimento ela é muito mais hierárquica, né? Ela tem uma relação não tão democrática, mas hierárquica em função de quê? Da empresa líder, né? E aqui não, aqui nós temos muito mais uma coordenação democrática no qual existe um quadro diretivo que deve ser eleito em assembleia. Existem normas que garantem o controle da performance, formação de equipes com a divisão de trabalhos entre as empresas envolvidas. E também tem desafios a superar, né, que são evitar a formalização excessiva das estratégias colaborativas por meio de contrato, promover a divisão equânime das riquezas produzidas pelas empresas participantes e enfatizar as estratégias no consórcio como um todo, e não apenas as empresas participantes. É claro que as empresas, pessoal, ao participarem das redes, elas também usufruem de informação, de conhecimento, elas acabam adquirindo diversas potencialidades que sem participar desse consórcio ela não teria. Depois, nós temos aqui a questão das redes associativas. Então, a atual ênfase, né, do associativismo empresarial está na percepção de que dificuldades e oportunidades comuns podem ser superadas com a realização de ações colaborativas que possibilitem às empresas de pequeno porte aumentar a sua escala mediante a formação de redes associativas. Não só de pequeno porte, tá? O autor ele dá ênfase às SMEs, que são Small and Medium Enterprises, que são pequenas e médias empresas, mas
Não, as redes associativas, ela não está encadeada, ela é mais utilizada por esse enquadramento funcional de empresas, mas não é específico e único, tá? Podem haver empresas de grande porte que queiram participar de redes associativas. Como, por exemplo, nós temos a questão dos supermercados, que participam, né, de redes, onde eles compram em rede. Por exemplo, até já dei esse exemplo, né, do Rig, eu não sei se eles ainda compram assim, tá, mas há alguns anos atrás, os supermercados Rig comprava junto com o Peruso, e ambos participavam de uma rede de supermercados específica, que eu não me engano se é a Rede 100, se eu não me engano é o nome da rede. Então, eles aumentam a capacidade de poder de barganha junto aos seus fornecedores, porque comprando junto, eles compram em maior quantidade, então eles têm uma ênfase muito maior, ou uma capacidade muito maior para negociar. Um poder, essa é a palavra, um poder muito maior para negociar. Então, dentro desse contexto, as redes associativas concentram-se em uma única estrutura, que é a associação, os mecanismos necessários ao desenvolvimento das relações entre os seus agentes. Só que nessa relação nós temos direitos e obrigações. Então, vamos ver quais são os direitos e obrigações da associação e dos associados, tá? Então, a associação tem a tarefa de gerir as atividades interdependentes e promover a integração de seus membros e destes com o ambiente em si, tá? Seja ele com os fornecedores, seja ele com os próprios clientes em si, né, em determinados momentos também. Isso vai depender do contexto que a rede se coloca e também do contexto em que a rede se estabelece, né? Associados, então, né, os direitos e as obrigações, os associados, por sua vez, esperam que a estrutura criada reduza as dificuldades decorrentes da baixa capacidade competitiva de suas empresas. Nós temos aqui, por exemplo, duas instituições que poderiam desenvolver este papel, tá? Ou desenvolvem este papel, vai dependendo do ponto de vista. Que é, por exemplo, a ACIL e o CDL, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, e a ACIL, que é a Associação Comercial de Indústrias de Santana do Livramento. Então, nós temos duas instituições fortes ali que representam um conjunto, né, que existe uma diretoria estabelecida, um estatuto, normas, e existem associados que usufruem dos benefícios gerados por essa associação, por essa coordenação. Acredito que o CDL tenha um papel muito mais específico em relação a isso. Mas ainda são instituições que têm uma capacidade muito limitada, né? Normalmente, quando a gente fala em cooperação, em trabalhar em redes de associação, nós entende-se como uma relação muito mais comprometida das partes. Tá? Talvez falte um pouco dessa questão de comprometimento, de relação de confiança, de transparência. Talvez falte um pouco isso para que, de fato, funcione mesmo, funcione na prática e tenha objetivo da relação ganha-ganha, que as empresas ganhem e que se beneficiem com isso, né? Então, nas redes associativas, são dotadas de poderes e instrumentos para promover e gerenciar a formação e o crescimento dos grupos de empresas. Nada impede, por exemplo, que o setor o comércio calçadista de Santana do Livramento crie uma rede, uma associação, né, uma rede associativa de empresas do comércio calçadista. Por que não? Basta as empresas quererem se organizar ou verem a oportunidade ou a necessidade de quererem se organizar em associação. É por intermédio delas e de sua gestão de fluxo de recursos entre os associados e entre estes e as demandas externas que as empresas procuram reduzir as incertezas ambientais. Então, na verdade, a questão das empresas se unirem em associação é justamente isso, né? Diminuir os riscos e as incertezas em relação ao ambiente em que elas estão inseridas e principalmente concorrencial, com as empresas que não fazem parte da rede. Então, isso o objetivo é justamente, né, se fortalecer. Aí tem alguns aspectos, né, do que são as redes associativas. As redes associativas, então, elas são entidades formalizadas, têm coordenação democrática, né, através de uma diretoria, e essa diretoria é composta com representantes dessas empresas que compõem a rede, conta com a participação de todos os envolvidos, possui um estatuto e regimento de normas, estabelecem contratos estáveis e flexíveis entre os participantes.
A equipe diretiva é formada por representantes dos próprios associados, assume as decisões operacionais, controlando e monitorando as atividades dos membros. Um detalhe bem interessante que eu posso colocar aqui é, por exemplo, as cooperativas, tá? É um exemplo muito mais claro do que os exemplos que eu dei de ACIL e CDL. As cooperativas, elas trabalham de maneira bastante formalizada, embora muitas vezes o nome é cooperativa, parece algo, né, que é alguém, um grupo ali se juntou e foi fazer alguma coisa, mas na verdade não. É algo bem estruturado, com estatuto, normas, com diretoria, e que rege as ações do grupo como um todo, em prol de que todos ganhem. Por exemplo, nós temos aqui a Associação do Mel, que é a PLESA, é a Associação de Produtores de Mel Santana do Livramento. Eu não lembro a sigla agora, mas é isso. E nós temos também onde é uma rede que funciona muito bem estruturada. Tem a APL do leite também, que é o arranjo produtivo, é um arranjo produtivo local, mas eles trabalham de maneira cooperativa também, onde eles produzem diversos produtores, reúnem diversos produtores, né, oferecendo treinamento, eles dão curso de inseminação artificial de vaca, de animais, assim, é bem completo mesmo, até mesmo eles pleiteiam subsídios junto ao governo para aquisição de maquinário, para prestação, né, do leite, enfim. Então, a gente acaba vendo exemplos, assim, do leite, voltando ao mel agora, né, que eu acabei não falando. Aqui, a Associação do Mel, eles têm um lugar que a gente é chamado entreposto. Esse lugar, eles têm um maquinário disponível, então, os produtores, eles podem extrair o seu mel, né, das suas caixas de abelha, levar lá na cooperativa, processar o mel, embalar o seu mel e vender. Vender o seu próprio mel, né, individualmente, e podem vender o mel também processado para a cooperativa, e a cooperativa então faz esse encaminhamento de venda para o comércio. E aqui ali, Santana do Livramento é uma das regiões que mais produz mel para todo mundo. Se eu não me engano, é da América Latina, é uma das maiores produtoras de mel. Então, a gente produz muito mel. E aí eles são exportados, né, principalmente para a Europa, a maior parte deles. Então, muitas vezes as pessoas não sabem disso e não sabem da capacidade que tem, né, produtiva da sociedade, isso é bem interessante. Mas muito disso foi fomentado pela capacidade cooperativa, de trabalho cooperativo desses produtores, de se organizarem em associação, em uma rede associativa, de pleitearem maquinário, enfim, construírem toda essa estrutura para que eles pudessem ter esses resultados onde todos ganham. Então, vejam que é real. Não é algo que está no papel, é só na teoria. As empresas, elas ganham. E é a mesma coisa da PL do leite também, eles produzem, vendem para grandes empresas. Então, até eu, na disciplina de gestão de processos, eu fiz uma visita técnica e gravei, porque a gente não pode viajar, né? A minha ideia era viajar com o pessoal para conhecer fábrica, para detectar processos. Aí, no fim, não deu. Mas eu gravei e fui ali numa indústria do leite que tem aqui em Livramento, que é o Leite Santa Luísa, que até fiquei sabendo que agora até há pouco tempo fechou, tá? O senhor, ele desistiu de fazer porque ele estava tendo muito problema com relação à vigilância sanitária, agora em função da Covid mesmo, né, da pandemia, e aí ele acabou desistindo da atividade, mas até outubro do ano passado até dezembro do ano passado estava trabalhando. E aí eu fui lá e visitei, e ele comentou que o que ele compra é 10% da produção que é feita em Santana do Livramento. E ele consome, eu não sei se ele consumia 2 ou 3 caminhões por semana de produção de leite. Aqueles caminhões tanque, assim, bem grandes, assim, é o que ele consumia. E isso é 10%, o resto todo vai para as grandes indústrias, para as grandes marcas que a gente conhece, que a gente compra no supermercado. Tá? Então, a gente acaba vendo fruto da APL do leite, fruto da capacitação dos cooperados, da profissionalização dessa produção de leite, que até então, há pouco tempo atrás, há 15, 20 anos atrás, a gente tinha o leiteiro passando na porta da casa da gente com leite, né? Comprando garrafa de leite de PET. Comprava no armazém a PET de 2 litros de leite, é ou não é? Quem é que não viveu isso? Quem tem a minha idade, quem tem mais de 20
Quem tem os 30, com certeza viveu essa fase de Santana do Livramento, né? Então é isso, pessoal. A ideia da gente perceber o quanto as empresas, ou no caso desses exemplos que eu dei, né, os produtores rurais, aí são produtores de abelha ou de mel, não pode muitas vezes não ser empresas, mas são pessoas que vão acabar tendo que evoluir em função do seu próprio desenvolvimento para a empresa, todos ganham nesses exemplos que eu acabei de citar, e de fato essas configurações em rede de cooperação, elas funcionam de fato, tá? A representação gráfica das relações na configuração das redes associativas, então, ela se dá da seguinte maneira. Nós temos, vejam aqui, nós temos 3 redes associativas, tá? Nós temos a rede associativa, aqui tem 2 e 2, mas é a 1, a 2 e a 3. Cada uma delas é composta por um grupo de empresas, tá? Ou de agentes, de atores, digamos, vamos dizer assim, né? De atores. Que atores são aqueles que compõem as redes. E aí nós temos as arestas, que são essas ligações aqui, que nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 5 do Redes de Cooperação. Essas arestas aqui são as relações existentes entre cada um desses atores dentro da rede. Vejam que ela é uma relação muito recíproca, onde todos se comunicam e todos sabem o que está acontecendo dentro desse conjunto da rede. E isso acontece com a rede 2 e com a rede 3. E todas essas redes associativas abastecem todos os tipos de clientes, diversos segmentos da sociedade. Todas elas têm espaço para todo mundo, na verdade, né, no mercado. Então, todas elas, bem como elas também podem trabalhar em conjunto entre si. Isso aí vai depender do ramo, vai depender do produto que é o serviço que é comercializado, enfim, isso aí vai depender muito, né, de cada uma das situações que estiver sendo avaliada. Mas, a princípio, são redes, agrupamentos de empresas isoladas que atendem demandas específicas, né, dos clientes. Como o mundo não é perfeito, né, nós também temos algumas dificuldades ou pontos críticos para as redes associativas. Né? Elas não são geridas de modo a constituir uma nova organização. Isso é um defeito. Na verdade, a grande crítica às redes de cooperação é que elas não se assumem ou não se entendem como uma supra-instituição, uma organização independente, justamente para não assustar as empresas, né? No momento em que, porque remete à situação de que a empresa vai perder a sua própria identidade se participar de uma supra-instituição. E supra porque está em cima, está acima, né? Ela é maior porque ela engloba diversas empresas. Então, elas muitas vezes não se posicionam dessa forma em função disso. Por isso, enfrentam dificuldade para viabilizar o comprometimento dos empresários com estratégias colaborativas que visem a geração de maior competitividade para as empresas associadas. Então, muitas vezes, a falta de esclarecer as relações, de como se constituem, ainda que seja algo formal, e institucionalizado, com estatuto, com normas, com regras, falta ainda uma certa transparência, né, de como deve se comportar, de como deve acontecer a relação dentro dessa associação. E aí faz com que os atores, eles não tenham esse comprometimento. Não sei se tem a palavra, o autor traz a palavra comprometimento, mas talvez é um compromisso, né, ou de vestir a camiseta da organização em si, da associação em si, e não das suas próprias empresas, tá? O que acaba evitando, né, que ela suba, que ela se eleve, que ela se desenvolva mais e mais. Então, aqui também a questão do resumo, né, as características, elas surgem, das redes associativas, elas surgem com o aumento das dificuldades estruturais das empresas, uma vez que, por exemplo, eu não tenho capacidade sozinho de adquirir maquinário, mas com uma rede associativa, um grupo de empresas pode adquirir esse maquinário e dividir o seu uso. Isso é algo bastante racional. Nós vamos ver o exemplo agora nos próximos slides de uma empresa que fez isso, que é a Rede Print RS, e eles conseguiram diminuir o custo da sua produção, que ela trabalha com impressões. Eles conseguiram diminuir o custo porque, em conjunto, eles compraram maquinário, acabaram diminuindo a capacidade ociosa da máquina, né, da máquina não estar trabalhando, o que diminuiu totalmente os custos de produção.
Então, elas partem do pressuposto de que as dificuldades e oportunidades comuns podem ser superadas com a realização de ações colaborativas, os benefícios das redes associativas, que elas constituem uma entidade formalizada, uma gestão democrática, com normas específicas em estatuto e regimento, que representam contratos estáveis e flexíveis, como eu já havia comentado. Os ganhos gerados em conjunto são distribuídos de maneira mais equilibrada, da maneira mais equilibrada possível, o que não é permitido ali no consórcio, né? Ali no consórcio, a distribuição dos ganhos é de acordo com as cotas de capital que cada uma das empresas tem dentro desse consórcio. Então, ele não é equânime, ele não é igual, mas aqui nas redes associativas ele é. E os desafios a superar, né? Promover um caráter estratégico e não apenas apresentar uma tábua da salvação das empresas associadas. Tá? Então, que as empresas elas possam adquirir a capacidade de se articular estrategicamente para competir no mercado, para ganhar mais vantagem competitiva diante das outras empresas. Talvez haja até uma questão de conformidade, né, das empresas estarem ali, participando da rede, e se conformarem com essa situação, e aí acabam não criando situações estratégicas rumo ao futuro, né, estratégias a longo prazo. A motivação ela deve ser equilibrada entre as necessidades individuais e as necessidades da rede associativa. Valorizar mais a integração flexível e a orientação estratégica, que é o que falta, né, para as redes associativas. Talvez um compromisso um pouco maior das empresas de se desenvolverem em conjunto, sem perder a sua característica de individualidade. Não é porque pertence a uma rede que vai perder essa característica. Tem uma observação, né, que o autor traz para os 3 tipos de rede que foram apresentados, tá? Que são a presença de uma propriedade comum a essas 3 configurações. Embora sejam configurações diferentes, tem uma única propriedade em comum, que é que todas as empresas participantes devem atingir objetivos que isoladamente teriam poucas condições de obter. E as redes de cooperação, elas reiteram a importância de entendê-las como uma nova forma de organização que necessita de instrumentos de administração e profissionais habilitados para a sua gestão. Então, ainda que as redes que compõem uma diretoria, que tem uma organização mais formal, elas não devem ser compostas somente de pessoas que compõem as empresas, mas essas pessoas têm que ter uma característica de gestão um pouco mais forte, em função, ou uma profissionalização nesse sentido, né, para que a associação em si possa ter uma gestão profissionalizada, e então evoluir cada vez mais. É um processo de melhoria contínua. Não é porque as nossas empresas, no nosso dia a dia, nas empresas que vocês trabalham, nas empresas que vocês possuem, vocês conseguem perceber que elas visam a melhoria contínua. Elas visam um produto diferente, se atualizam num serviço prestado da moda, que esteja mais em evidência, algo que esteja sempre, elas estão sempre se reinventando. Por que as empresas se reinventam? Por que elas se reinventam? Não é para melhorar? Não é para se manter no mercado? Não é para conquistar fatias de mercado antes não compreendidas, que a empresa não possui? Não é para isso? Não é para melhorar? É uma melhoria contínua. Então, para isso, o mesmo objetivo que as empresas privadas isoladas têm, a cooperativa, as redes também têm que ter. Elas precisam evoluir enquanto redes, evoluir enquanto associação, enquanto agrupamento de empresas que cooperam umas com as outras. Certo, pessoal? Esses eram os slides desta parte da nossa aula, tá? Principais configurações de redes de cooperação empresarial, onde nós vimos as redes de fornecimento, redes de consórcio, né? Consórcio de empresas e redes associativas. Ainda dentro da aula de hoje, nós temos ainda alguns slides, não são muitos, tá? Que falam sobre os ganhos competitivos das redes de cooperação. Por quê? Agora, tanto na aula de redes de cooperação, quanto nessa das principais configurações, a gente fala em ganhos. Ganhos. As empresas ganham, as empresas têm benefícios. E a gente não mostra quais são esses benefícios de fato. Então, a gente vai ver agora quais são os ganhos competitivos das redes de cooperação e quais são os tipos, né? Como as empresas, elas, de fato, podem ser beneficiadas com essa configuração de cooperação.
Então, nas aulas anteriores, reiteramos que a lógica predominante das redes de cooperação, né, elas são, têm o objetivo de estabelecer relações cooperativas que resultem em ganhos para todos os envolvidos. Mas e aí? Quais são esses ganhos? Tá? Assim, os ganhos competitivos almejados pelas redes de cooperação deslocam o enfoque essencialmente individualista da empresa para uma concepção de resultados coletivos. A relação é ganha-ganha, onde todo mundo ganha ali naquele grupinho. A expressão ganhos competitivos será utilizada, ela é utilizada, né, pelo Balestrin e Verschoor, para indicar a natureza estratégica dos resultados alcançados pelas redes, tendo em vista o fortalecimento da competitividade das empresas associadas às mesmas. Por isso que quando o autor falou ali nos slides anteriores da questão das empresas se comprometerem com o crescimento e desenvolvimento das redes, independente de qual tipo de rede seja, em função de que as empresas elas ganham a capacidade competitiva ao participar de uma rede de maneira individual. Elas ganham. Então, se elas ganham essa capacidade competitiva de vantagem competitiva diante das demais empresas que compõem o mercado, a rede ela também precisa assumir essa vantagem competitiva. Ela também precisa assumir essa capacidade de competição no mercado. Então, por isso de nós fomentarmos o fortalecimento dessa rede, dessas configurações de rede, tá? Então, o Balestrin e Verschoor, eles aglutinaram, mesma coisa, eles pegaram diversos tipos de ganhos competitivos que foram sendo percebidos ao longo da literatura e agruparam em 6 grupos, tá? Que são escala e poder de mercado, geração de soluções coletivas, redução de custos e riscos, acúmulo de capital social, conhecimento e aprendizagem coletiva e inovação colaborativa. Esses últimos 2 aqui, conhecimento e aprendizagem coletiva e inovação colaborativa, serão um tema da nossa próxima aula, tá? Mas a gente vai falar sobre cada um deles agora. Então, nós vamos dar uma definição e falar sobre os benefícios para os associados, tá? Da escala de poder e de mercado. Então, a definição do que é escala e poder de mercado, né? São os benefícios obtidos em decorrência do crescimento do número de associados da rede. Quanto maior a rede, mais poder de mercado. Quanto mais empresas compuserem essa rede, mais capacidade de escala, de produção em escala, seja de bens ou de serviços, poderão ser prestados. E então o grupo de empresas desencadeará um poder de mercado muito mais superior, né? Às empresas isoladas que compõem esse mercado. Quanto maior o número de empresas, maior a capacidade da rede de obter ganhos de escala e poder de mercado. Acabei de falar. Benefícios para associados, né? Quais são os benefícios? Poder de barganha, seja junto aos fornecedores, seja junto aos clientes, até mesmo na formulação de preço final, porque quando eu tenho trabalho em rede, uma grande rede, eu consigo diluir o valor dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento, em tecnologia, e aí, consequentemente, esse valor não impacta tanto no preço final do meu produto. Então, eu tenho poder de barganha com os clientes também, relações comerciais mais amplas, até com possibilidade de comércio exterior, enfim, vai dependendo do que está sendo comercializado. A representatividade, a credibilidade, legitimidade e a força que tem no mercado. Todos esses itens, obviamente, eles dão a esse agrupamento de empresas força no mercado, né? Se ela tiver credibilidade, legitimidade, representatividade, com certeza. Principalmente credibilidade, né? O que as empresas querem é segurança. Tanto quem compra e quem vende quer segurança de que vai ter a sua matéria-prima, os seus insumos, os seus serviços prestados no momento em que necessitar de fato, e não com prazos que não são cumpridos. Então, a credibilidade é muito importante. Quando eu tenho um agrupamento de empresas, eu aumento a minha capacidade de suprir demandas de mercado em grande escala. Certo, pessoal? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou falando muito rápido. Geração de soluções criativas. Então, a geração de soluções criativas, a definição dela é que os serviços, os produtos e a infraestrutura disponibilizados pela rede para o desenvolvimento dos seus associados, tá? Então, tudo aquilo que é produzido, seja serviço, seja produto, seja tecnologia, seja informação, seja infraestrutura, tá? Que é desenvolvido para os seus associados, e os benefícios que tem para os associados, né?
são capacitação, consultoria empresarial, marketing compartilhado, porque no momento em que a rede ela faz o marketing, nós vamos ver isso também ali mais para diante nos exemplos. Nós temos o exemplo da rede, meu nome é rede, é uma rede que tem em Santa Catarina, de rede hoteleira, é Rede Costa Emeralda, é o nome. E eles têm uma rede onde eles oferecem tudo isso para os seus colaboradores. Os hotéis e as pousadas que participam dessa rede, além de terem um marketing compartilhado, porque eles fazem o marketing de todas as regiões da costa, dali, dos municípios de Itapema, Porto Belo e Bombinhas, em Santa Catarina. Então, eles fazem o marketing compartilhado. Então, quando a cooperativa faz o marketing, ela está fazendo o marketing das 3 cidades, dos hotéis que compõem, as pousadas que compõem esses hotéis. Então, todo mundo ganha. Prospecção de oportunidades, garantia ao crédito, inclusão digital e estruturas de comercialização também. Porque quando a gente trabalha em rede, por exemplo, olha só o exemplo do iFood ou do... Meu outro nome do que tem aqui na cidade é o Delivery Much. Quem já não consumiu pelo Delivery Much ou pelo iFood... Aqui, iFood eu acho que não tem em Livramento, né? Eu não sei, me ajudem aí, pessoal. Tem iFood em Livramento? Ô, pessoal. iFood não, professora. Ah, tá. iFood não tem. Tem? Ah, colocaram que tem, eu achei que não tinha. Ah, é? Pois eu não sei mesmo. Eu fiquei na dúvida agora. Mas confirmem para nós se tem, então, se tem alguma empresa que faz parte do iFood. Então é isso, pessoal. São empresas, são formas das empresas de se organizarem e de lucrarem a partir disso, né? De estruturas de comercialização em rede. Elas não estão ali participando de uma associação, de uma rede de empresas que oferecem os seus serviços, os seus produtos. Elas ganham mais com isso, porque no momento em que eu entro no Delivery Much ou que eu entro no iFood, eu tenho uma infinidade de opções que eu posso escolher. Que eu não teria se eu tiver, eu vou lá procurar uma pizza para eu comer hoje. Aí eu vou lá procurar, aí eu vou direto na pizzaria que eu normalmente costumo comprar. Eu não tenho um cardápio de uma variedade de opções ali que eu tenho nessas outras. Então essas empresas que antes não teriam essa possibilidade de ser vistas, de ser conhecidas e ter o seu trabalho divulgado, elas não teriam preferência. Sendo que nesses aplicativos a gente consegue ter acesso a essas empresas e pode consumir de quem for, certo? Então vejam a capacidade de força e de benefícios que essas empresas elas adquirem. Depois ali nós temos também a redução de custos e riscos, tá? Como definição do que é redução de custos e riscos. É a vantagem de dividir entre os associados os custos e os riscos de determinadas ações e investimentos que são comuns aos participantes. Como, por exemplo, os benefícios, nós temos as atividades compartilhadas, confiança em novos investimentos, complementariedade, facilidade transacional e produtividade. Ou seja, quando eu trabalho em conjunto, eu consigo reduzir os custos e riscos, por exemplo, de uma grande venda, de uma venda para exportação, até de alimentos assim que a gente produz, commodities, por exemplo. Quando eu divido essa responsabilidade de venda em grandes quantidades para fora do país, o prejuízo, o risco de prejuízo, ele vai ser menor do que se eu vender sozinho essa quantidade de, eu enquanto empresa, vender sozinha uma grande quantidade de mercadoria. Então eu diluo esses riscos, é uma possibilidade de prejuízo, existe. As empresas, elas possuem a possibilidade de lucro e prejuízo. Então, eu consigo diluir. A mesma coisa se eu for investir em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Eu acabo reduzindo esses investimentos se eu dividir se eu fizer um joint venture, por exemplo. O que é um joint venture? Joint venture é quando 2 ou mais empresas, elas se reúnem para desenvolver um determinado tipo de produto. Muitas empresas que utilizam isso são empresas de cosméticos, empresas de automóveis, fábricas de automóveis, elas fazem isso. Embora o automóvel seja de uma marca, de uma única marca, a troca de informação, o conhecimento que existe de desenvolvimento de veículos, de automação, de tecnologia, de design, tudo isso, esse conhecimento pode ser compartilhado com outras empresas, para desenvolver um produto. Quando eu utilizo diversas empresas, eu consigo diminuir os meus custos de pesquisa e desenvolvimento.
de criação de novos produtos, de criação de novas tecnologias. E aí isso passa a ser compartilhado, um conhecimento compartilhado e que todas as empresas que participaram desse joint venture podem usufruir, certo? Então, basicamente isso, redução de custos e de riscos. A redução de custos também posso citar a compra junta, né? Como, por exemplo, eu dei o exemplo do Rig e do Peruso. Se eles comprarem junto, ou qualquer supermercado comprar junto, uma multinacional consegue comprar junto, consegue comprar mais barato, por quê? Porque ela compra em grande quantidade para distribuir nas suas empresas em todo o país. Então, ela tem um poder de barganha muito grande. Como, por exemplo, o Big aqui em Santana do Livramento. Embora eles não estejam mais passando tanto esse valor, né? Que é os produtos, eu acredito, não em função da inflação, não é isso que eu estou considerando, o aumento proporcional à inflação, não. Mas nota-se que os produtos eles aumentaram, depois que mudou o dono do Big, eles aumentaram um pouco. Talvez ele, como é uma nova empresa, se eu não me engano, se eu não estou errada, me corrijam, foi o Carrefour que comprou o Big de Santana do Livramento. Manteve a marca Big, mas comprou. Primeiro era Sonai, né, que era o nacional, da marca nacional. Aí o Big comprou o Sonai, que comprou o Sonai nacional, que virou o Big, e aí depois agora virou Carrefour. Então, desde essa troca, eles acabaram, os preços a gente vê que não são mais os mesmos, inclusive os produtos também não são mais os mesmos. Não existe para quem frequenta o Big, né, não existe uma regularidade nas marcas. Uma hora tu vai lá comprar um produto de limpeza, é uma marca. Aí tu vai lá de novo, aí já é outras marcas bem diferentes, então não tem uma regularidade. Talvez eles estejam, não sei se estão fazendo marcas do país, que eles compram, acabam comprando, e tem alguma coisa que não é bem certa ali, né? E diferentemente do Niederauer, por exemplo. Se vocês forem, quem foi no Niederauer há 20 anos atrás, acha aquelas marcas bem tradicionais, né? E por hoje, aquelas mesmas marcas lá. Então, tu vê que existe uma questão de estabilidade. Só um comentário, tá? Não tem nada assim tão relevante. Depois aqui, pessoal, o acúmulo de capital social, tá? A definição é que diz respeito ao aprofundamento das relações entre os indivíduos, ao crescimento da sensação de pertencer ao grupo, à evolução das relações sociais, além daquelas puramente econômicas. E aí os benefícios, porque o capital social ele não está atrelado somente a dinheiro, se bem que é capital, mas ele é social, tá? Então esse capital ele é de sensação de pertencimento, de partilhar informações, de pertencer a esse grupo específico, tá? E ao mesmo tempo em que ele pertence a esse grupo, que ele faz parte desse grupo, ele também usufrui desses benefícios e também compartilha coisas de si. Então é mais ou menos essa ideia, né? Além dessas relações puramente econômicas. Não desfazendo das relações puramente econômicas, porque a base de tudo isso, né, das empresas que se dispõem a trabalhar de maneira cooperativa, é o lucro, é aumentar os seus ganhos. Mas também existem outros aspectos sociais envolvidos, né? Então, os benefícios para os associados são a limitação do oportunismo, porque no momento em que eu tenho uma sensação de capital social, de pertencimento de grupo, eu tenho também o aumento da confiança. Relações mais transparentes. Então, não abre espaço para oportunismo, onde eu quero ganhar e quero que o outro ganhe menos. Não vai ter isso. Ou de alguém querer ocupar um espaço a maior daquilo que deveria ser. Não tem isso, porque existe uma relação muito fechada. É como uma amizade, embora seja uma relação profissional. Na amizade de verdade, um não vai querer se fazer em cima do outro, né? Os dois vão querer caminhar juntos, é ou não é? Então, a mesma questão, não vai ter oportunismo de um lado para o outro. A ampliação da confiança, laços familiares, reciprocidade e coesão interna. Com relação à aprendizagem coletiva, então, a definição da aprendizagem coletiva é a socialização de conhecimentos entre os associados e o acesso a conhecimentos externos, que fortalecem o processo de aprendizagem coletiva entre as empresas da rede. Os benefícios dessa aprendizagem coletiva são a socialização de informações e experiências, acesso a novos conhecimentos externos, benchmark interno e externo. É muito interessante isso, pessoal, porque as pessoas aprendem umas com as outras. As empresas também aprendem umas com as outras. Algumas empresas têm mais tempo de mercado do que outras. Umas empresas, elas têm mais conhecimento de processos específicos
desenvolvidos por ela mesma, que as outras empresas que ainda não têm esse nível de desenvolvimento podem ter a partir de uma aprendizagem coletiva, de propagar o conhecimento, e todos da rede acabarem absorvendo esse conhecimento, essas informações. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu vivi essa semana, tá? Eu comecei as minhas aulas do doutorado, que eu estou fazendo na URGS, engenharia de produção, o doutorado. E aí, essa semana, ela foi de acolhimento, né? Uma semana de imersão. E aí, foi bem exaustivo, assim, era bastante horas, assim, né? E eles acabaram... Só que o que ficou de tudo isso? Eram os alunos fazendo apresentações para os alunos novos. Então, os alunos, eles nos apresentaram os softwares que são utilizados por eles. Eles nos falaram da realidade que é viver em Porto Alegre, de como acessar o RU, o restaurante universitário, de como fazer um cartão, que é um cartão, porque os alunos, eles têm um cartão para acessar salas, que tem um código de barra, para acessar o próprio RU, para acessar os computadores também, é tudo através de código de barras. Então, nos informaram como fazer isso, como fazer trancamento de matrícula, como fazer... Só que eles deram um nível de detalhamento que eu não saberia se eles não tivessem comentado, porque eles já viveram isso. Eles já estão no segundo, terceiro ano, outros já estão até saindo. Então, eles viveram 4 anos lá de doutorado. A questão de internacionalização também. Muitos já fizeram doutorado sanduíche, já viajaram para fora do país, já tiveram experiências de missões, que são viagens de curto período para o exterior. Então, eles falaram como é. O caminho agora é muito mais fácil para acessar tudo isso que eles comentaram conosco. Software que eles utilizam para fazer revisão sistemática de literatura, software de processamento de dados, software para transformar, por exemplo, converter artigo científico em língua portuguesa para inglês. Então, são coisas que nós demoraríamos, talvez, 1 ano, 2 para aprender. A gente já viu ali, já tem tudo anotado e já está 10 passos à frente do que estaríamos se a gente não tivesse absorvido essa aprendizagem coletiva, esse conhecimento que esses alunos têm de acordo com que eles adquiriram de acordo com a experiência, com a vivência deles. Então, hoje eu sei de muito mais coisa de como fazer um doutorado lá, em função do que eles passaram para nós. A mesma lógica se aplica às empresas. Quem já viveu mais tempo, quem já se desenvolveu, quem já implementou diversos processos, tecnologias, criação de produtos, sabe o caminho das pedras. Então, é muito mais fácil eu participar de uma rede que me proporcione esse conhecimento que eu demoraria anos, muitas vezes, para desenvolver. Então, por isso que é a importância de não só participar da rede para ter ganhos financeiros, lucro, que é o objetivo, com certeza, não seria hipócrita de dizer que não, mas a aprendizagem de outras coisas, coletiva, que é o que o autor está trazendo, também é extremamente relevante para as empresas, para que elas tenham, para que elas adquiram um status de competitividade maior, que elas não teriam se não fosse esse critério de aprendizagem coletiva das redes, tá? Inovação colaborativa. O último, pessoal, definição. São as ações de cunho inovador desenvolvidas em conjunto por empresas, centros de pesquisa e demais agentes, por meio de um modelo de inovação aberto, integrado e em rede. Então, os benefícios para os associados são novos produtos e serviços, adoção de novas práticas organizacionais, acesso a novos mercados e desenvolvimento de modelos de negócio. Então, com certeza, a inovação em colaboração ela vai ter um custo muito menor e, ao mesmo tempo, vai beneficiar todos do grupo, né? Eu trouxe aqui, então, pessoal, alguns exemplos de sucesso, tá? São 3 exemplos. Já vamos em seguida, já vamos acabar. Deixa eu ver que horas são. São 11h21, estamos dentro do tempo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de sucesso que eu comentei com vocês até ao longo dos slides, tá? Que é a Rede Mix Bahia. Ela foi criada em 2007 e hoje ela possui 27 supermercados que participam dessa rede e contabilizando 1.200 funcionários, em torno de 1.200 funcionários. Só que esse livro aqui, ele é de 2016, esse livro, tá? Faz 4 anos que o Balestrin Verschoor escreveu esse livro.
Então, pode ser que os dados eles não confiram. Talvez tenha, com certeza, mais supermercados, mais funcionários envolvidos. Quais foram os benefícios desses supermercados tiveram em aderir à rede Mix Bahia de supermercados? Eles reduziram o custo de compras de mercadorias para revenda e para uso do supermercado. Então, eles conseguiram poder de barganha, né, com os fornecedores, tanto de mercadorias para venda no supermercado, quanto nos uniformes, porque os uniformes de todos os 1.200 funcionários é igual, então é adquirido é, da mesma fonte. Bobinas e sacolas também, que tem um custo elevadíssimo para o supermercado. Para nós a gente quer mesmo sacolinha para colocar no lixo, né? Para usar de saco de lixo. Mas para o supermercado comprar toneladas de sacolas de bobinas daquela da feira e para sacolas de supermercado, isso é um custo bem elevado. Então, eles conseguiram reduzir. Disponibilizam um sistema de automação comercial e serviços contábeis e advocatícios para todos os associados. Então, em vez de eu sozinho pagar um serviço contábil, que não é barato, e o serviço de automação, que é aquele do caixa do supermercado ali, né, que faz todo o registro de produtos, daquilo que é vendido, e acaba gerando dados para a tomada de decisão, o sistema ERP, né, pessoal? Acaba gerando dados para a tomada de decisão da empresa, de produtos, quais os produtos que mais vendem, quais os que menos vendem, qual é o ciclo de produtos, né, o ciclo de venda de cada um dos produtos dentro do supermercado, o giro de venda, o giro dos produtos, enfim, tudo isso a rede Mix ela oferece. Eu não preciso adquirir sozinho enquanto empresa. Ela realiza cursos de aperfeiçoamento para os empresários e funcionários e conseguiu reduzir os custos médios em 10% de todos os supermercados. Alguns supermercados que ingressam nessa rede, eles conseguem reduzir em até 40% desses custos, tá? Mas o custo médio de redução, a média de redução de custos é em torno de 10%. Depois, como eu comentei para vocês, a Rede Costa Emeralda, ela foi criada em 2012 e ela reúne 18 hotéis e pousadas localizadas em Santa Catarina. Provavelmente, né, como é de 2016, pode ter dados atualizados. Então, o que eles fazem, né, como benefícios para esses associados? Eles aplicam técnicas de gestão e estratégias de captação de hóspedes, que isso é muito importante, né, pessoal? Porque por mais que tenha um fluxo muito grande ali nessa região ali, nesses municípios, na própria costa toda, na própria costa de Santa Catarina, nas praias, é necessário que existe uma competição entre as pousadas e os hotéis. Então é muito necessário que, principalmente às vezes pousadas, que são casas que as pessoas abrem para receber outras pessoas, então não tem uma formação de gestão específica de negócios, muito menos de gerir negócios de rede hoteleira, de rede de hospedagem. Então, isso é muito importante que eles fazem. Também fazem a implantação de novas ideias, sugestões e benchmarking, porque é o que eu falei, quem sabe mais, quem tem mais tempo de empresa, com certeza vai ter mais experiência para compartilhar com quem está ingressando no mercado. A divulgação conjunta do destino turístico em site, material impresso, participação de eventos. Economias de 30% na aquisição de televisores, eles conseguiram, né? Na época que o livro foi escrito, conseguiram uma economia na compra de televisores para todos os hotéis e pousadas. E também eles têm um sistema de descontos em restaurantes e passeios turísticos. Então, óbvio que isso traz muito benefício. Uma pessoa que vai fazer turismo, ela vai acabar procurando, né, se informar. Qual é o preço? Normalmente, o passeio custa de 100 a 150 reais um passeio turístico, sendo que eu posso ter um desconto. Claro que eu vou tentar me hospedar nesse hotel que tem desconto. Ou pousada. Também serve o mesmo para os restaurantes. Então, eles oferecem benefícios, né? Para os dois lados, tanto para os clientes quanto para principalmente as empresas que compõem essa rede. E por fim, pessoal, eu tenho a Rede Print RS. Essa Rede Print RS, ela foi criada em 2010 e ela possui 10 lojas associadas e mais de 70 funcionários. A Rede Print é referência no setor gráfico nacional. Aí vocês, né, como é que funciona isso? Elas são empresas empresas gráficas que se associaram a essa empresa e com isso eles conseguiram aumentar a capacidade produtiva deles, reduzindo o custo, baixando o preço, também a questão da diminuição do tempo de entrega desses materiais. Quem que trabalha com material impresso sabe que isso demora, porque, por exemplo, aqui em Livramento, a gente tem ali a Ponto Foto, que faz material impresso, a gente tem algumas gráficas, assim, né, algumas gráficas, tem Rivera também, tem algumas gráficas,
Mas sabe que por mais que tenha diversas empresas, a gente manda fazer um material, demora 2, 3 dias. Não fica pronto no dia, é difícil. Porque não tem capacidade produtiva suficiente. Eu, por exemplo, mando fazer panfleto ali da loja, mando fazer adesivo para rótulo, eu mando fazer, e é sempre 2, 3 dias de espera, não tem. Cartão de visita, sempre 2, 3 dias. Então não é algo que é muito imediato. Eu já estou acostumada com isso, então normalmente quando eu preciso eu peço adiantado. Mas o certo mesmo, até mesmo para grandes empresas, é agilizar esse processo muito mais rápido, né? Então a Redprint, ela, reunindo essas empresas, ela conseguiu resolver esse problema. Então os benefícios são o atendimento em conjunto de demandas de maior porte, aumento do poder de barganha junto aos fornecedores. Então, se uma empresa antes ela não conseguiria sozinha pegar uma grande demanda, porque não conseguiria suprir em tempo hábil, hoje ela pode. A rede em si pode, porque tem vários produtores. Aumento do poder de barganha junto aos fornecedores, porque vão comprar, né, todas juntas de um único fornecedor. Esse fornecedor ele vai absorver toda essa capacidade produtiva. A redução no prazo de entrega das impressões, que é muito importante, foi o que eu acabei de comentar. A centralização da produção e, com isso, redução da capacidade ociosa das máquinas e equipamentos. Isso também é muito importante, porque uma empresa sozinha, muitas vezes, ela não vai, alguns dias ou algum momento, ela não vai ter serviço. Então, aquela máquina ela vai ficar parada. Se aquela máquina está parada, ela está gerando custo para a empresa. Não é porque ela não está ligada, não está gastando luz, que ela não está, ela está gerando um custo para a empresa, porque ela, em vez de ela estar trabalhando e produzindo, né, gerando material para a empresa poder vender, ela está parada. Então, isso gera custo para a empresa, tá? Então, eles conseguiram zerar isso, essa capacidade ociosa, e reduziram os custos e riscos com investimento em máquinas e equipamentos. Porque o que aconteceu? Mesmo caso lá da associação do mel. Eles centralizaram toda a produção da Redprint em um único lugar, e investir em equipamentos e máquinas que conseguem produzir em grande escala, então eles conseguem produzir muito mais rápido. E aí, então, essas unidades operacionais da Redprint, elas, principalmente isso aqui que nós estamos vendo aqui na foto, é um quiosque, tá? Então, ela recebe o pedido recebe aqui na Redprint, ele recebe é enviado lá para a central, e lá eles produzem e entregam no local que tem que ser entregue. Então, isso realmente diminuiu muito os custos e os riscos também de compra de maquinário. Cada máquina, pessoal, dessas máquinas de impressora é 60, 100 mil reais, de 60 para cima, 50, 60 mil reais, dependendo da máquina. Então, são equipamentos muito caros e a manutenção deles também é cara. Não é comprar a máquina e usar ela até o fim, não. Precisa de manutenção, precisa de tinta, normalmente as tintas são importadas, porque as máquinas são importadas, então as tintas também são importadas, então um custo muito alto, ainda mais agora que a gente tem o dólar. Se for comprar dólar, meu Deus, é absurdo, né? Então, são questões assim que a gente acaba vendo que trabalhar em rede é muito mais saudável e barato para as empresas. E elas acabam ganhando com isso. Tem um exemplo final que eu vou dar para vocês, do jornal A Plateia, aqui em Santana do Livramento. O jornal A Plateia, não sei se tem alguém que trabalha na plateia, pode dizer com mais propriedade que eu. Mas eles tinham a gráfica aqui em Santana do Livramento, a gráfica da plateia. Então, eles compravam, o Camal que é o dono do jornal, rolos que são enormes, assim, são maior que, sei lá, não consigo nem dimensionar que o quê, maior que o quê. Rolos do tamanho de um carro, mais ou menos assim, rolos de papel, jornal. Esses rolos, eles vinham, não sei, dos Estados Unidos, não sei de onde, que ele comprava dólar. E aí, o dólar foi subindo, acabou se tornando inviável. Junto disso, também tem toda essa digitalização das mídias, né, do jornal. Então, o jornal estava alguns anos atrás, ele estava estava migrando, né? Estava migrando do formato impresso para o formato digital. Hoje a gente já tem muito, parece comum a gente olhar o 24 horas ou a plateia no celular, é muito comum. Mas há um tempo atrás não era assim. Então, ele assumia todos esses custos para a empresa de produção, de compra desse papel, de compra das tintas. Aí ele trouxe um profissional de fora, que trabalhou no Correio do Povo, que tem um curso, né, pessoal, esse profissional capacitado, né, e com experiência, tinha um determinado custo para operar as máquinas do jornal, para fazer manutenção, enfim. Imaginem o custo que teria isso para a empresa, que hoje a empresa não tem mais, porque
Fechou a gráfica. Hoje o Jornal Plateia, ele tem impresso, né, finais de semana, mas ele imprime na gráfica, não sei se ele imprime na Zero Hora ou no Correio do Povo, não sei onde é que ele imprime. Se eu falar para vocês, eu vou estar mentindo, mas ele imprime em uma gráfica que é fora da cidade. E aí o jornal vem e é distribuído, certo? Então, vejam o quanto eles acabaram economizando com relação a isso. E não só economizando, né, pessoal, mas também criando uma nova cultura de, de competitividade no mercado, certo? Claro que aqui, não, tem outro jornal que é o Correio do Pampa, tem o Correio Santanense também da Cláudio Soares, então tem outros jornais, mas ele é o principal veículo veículo de informação da cidade, né? Então, mas é uma realidade. Vejam que as empresas elas sofrem muito com isso, por absorver custos que muitas vezes elas poderiam terceirizar ou compartilhar. Tá? Essa é a grande sacada da nossa aula. Certo, pessoal? Por hoje é só. Os slides estão lá no Moodle, tá? Se vocês quiserem mais detalhes depois, se vocês quiserem se informar direitinho. Vamos ver o que o pessoal escreveu aqui. Até tem, mas são poucas empresas que utilizam. O iFood, a Eduarda tá falando, né? Baixei o app e tem 16 empresas daqui. Legal, quer dizer que tem iFood, né? Certo, pessoal? Eu vou colocar a gravação, então, da nossa aula.